Deixem-me só contar-lhes aqui em 5 minutos a história da Ponte Vasco da Gama, que aliás não é longe daqui, para terem uma ideia do que é que nós estamos a falar. A Ponte Vasco da Gama, peço que fixem este número, custa 875 milhões de euros. 875, bem, cerca de 900 milhões, para a conversa ser mais fácil. Quando foi construída, tinha que ser construída por privados, porque o Estado não tinha dinheiro. Sabem desses 870 e tal milhões, quanto é que entraram os privados? 200 milhões. 200 milhões. De onde é que veio o resto do dinheiro? 300 milhões, já na altura, vieram ao fundo perdido da União Europeia para o negócio. Lá estão. Outros 300 milhões vieram do Banco Europeu de Investimentos, que é uma estrutura que está a destruir a Europa, que devia ser fechada. O Banco Europeu de Investimentos devia ser fechado, mas hoje estamos aqui para falar de Portugal, não da Europa. Mas o Banco Europeu de Investimentos financiou a ponte e mais 300 milhões de euros. Só que financiou os privados, financiou. Só que os privados, na altura, em mecanismos de corrupção, arranjaram uma contra-garantia do Estado. Ou seja, deram uma garantia, mas tinham nas costas a garantia do Estado português, a que pomposamente chamam o Joaquim Ferreira do Amaral Project Finance. Quando há assim uma coisa que é muito feia, arranja-se um nome em inglês, já passa a ser sério. Então o Project Finance da Ponte Vasco da Gama era uma garantia que o Estado português dava aos privados. E eles entraram com 200 milhões, ainda faltam aqui 70 e tal milhões, enfim, imagino que não estou a fazer as contas, que é o que é dinheiro proveniente das portagens da Ponte 25 de Abril, que também reverteu para o negócio da Lusoponte. A ponte entrou em funcionamento, só vou contar o princípio da história, enfim, não há tempo. Entrou em funcionamento em março de 1998. Vinha a Expo e a ponte entrou em funcionamento. Em 2001, passados 3 anos da ponte estar em funcionamento, há um relatório do Tribunal de Contas, cujo relator é o juiz Carlos Moreno, que diz que o Estado já tinha dado a mais à Lusoponte, a mais, em indemnizações, 900 milhões de euros. Ou seja, o Estado que não tinha dinheiro para fazer a ponte, já arranjava dinheiro para dar aos privados. Portanto, é isto, as PPPs, é isto. Os acordos de reequilíbrio financeiro. Neste momento, as PPPs penalizam o Orçamento de Estado em 2, tal, não está bem definido, 1.000 milhões de euros por ano, e se não houver uma alteração, isto vai ser assim, um pânico até 2035. Estamos a falar, obviamente, de fortunas. E a questão é, isto foi feito aonde? Foi feito nos gabinetes do próprio Estado. Quem é que elaborou todos estes projetos? Foram, naturalmente, as construtoras beneficiárias, os bancos beneficiários, a Mota-Engil, o Banco Espírito Santo, outros bancos internacionais, o Crédit Agricole francês, a Opway, que era a empresa de construção do Grupo Espírito Santo. Portanto, são todos estes atores. Mas quem é que se lembrou de fazer isto? Bom, no Governo, os Ministros das Obras Públicas. Quem era o Ministro das Obras Públicas que lançou a Ponte Vasco da Gama? O Joaquim Ferreira do Amaral. O que é que ele faz hoje? É Presidente da própria Ponte Vasco da Gama. Claro. Portanto, ele esteve no Governo, gerou o negócio, pensou o negócio, garantiu tudo à Lusoponte e agora mais tarde está ele a colher os benefícios do negócio milionário para a Lusoponte e péssimo para o Estado português. E, portanto, como é que isto se resolve na Suécia? Como é que se resolveria na Suécia? Não é que como é que se resolve na Suécia, é que felizmente eles não têm lá esses problemas. Mas se aparecesse um problema destes na Suécia, chegavam à Ponte Vasco da Gama, expropriavam a ponte por custo zero e o Ferreira do Amaral ia viver para a Austrália. Quer dizer, não ficava de certeza a viver na Suécia. Porque não havia um café na Suécia onde ele conseguisse entrar e lhe serviam um café. E é esse tempo que eu os sonho para o meu país. O tempo em que estes cavalheiros entrem num café e não lhes sirvam um café. Era aí que eu gostava, era um país assim que eu queria para os meus filhos. Em que quem faça estas moscambilhas ao povo não tenha lugar em lado nenhum. Nem precisa de ir para a cadeia. Tem que viver cá fora e a cadeia ser isso para eles. Porque é o prejuízo que eles nos causam. Continuemos. O Ferreira do Amaral era Ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva. Depois veio o governo de Guterres, como se recorda. O Ministro das Obras Públicas era Jorge Coelho. O Secretário de Estado era Luís Parreirão. E continuaram a fazer PPPs, porque isto não parou nunca. Quando saíram do governo, onde é que foi o Ministro e o Secretário de Estado? Para a Mota-Engil, que
que é a maior empresa de parcerias público-privadas portuguesas. Jorge Coelho, aliás, foi presidente da Mota-Engil durante imensos anos e ainda lá continua num conselho consultivo. E depois, portanto, Guterres, Durão Barroso, também tinha, é que infelizmente todos os governos têm ministro das Obras Públicas. O Durão Barroso também tinha um ministro das Obras Públicas que era Luís Valente Oliveira. O que é que faz hoje Luís Valente Oliveira? É administrador da Mota-Engil. E quem era o administrador das Estradas de Portugal? Almerindo Marques, que saiu diretamente das Estradas de Portugal para a Opway, que era a empresa de construção e de PPPs do Grupo Espírito Santo, etc, etc.